Oi, gente, tô aqui de novo, de volta. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui no canal, com vídeos mesmo, ensinando e enfim. E hoje eu decidi retomar. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês rapidamente, sem entrar muito a fundo, no que aconteceu. Porque que eu parei, né? Eu acredito que desde julho, se eu não me engano, eu não posto nada aqui de vídeos e enfim. E eu queria falar um pouquinho com vocês o que aconteceu. O ano passado foi um ano muito difícil. Inclusive, eu comecei esse ano agora e eu escrevi assim, num post no Instagram. Em 2022, fui desconstruída e construída de novo. Deus me quebrou em pedacinhos e me refez de novo. Como é duro e desafiadora a jornada com o Senhor, mas como, ao mesmo tempo, depois que tudo passa, encaramos a vida com outros olhos e podemos dizer: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. 2022 foi ano de refinar ouro com fogo, fogo forte e purificador. Foi ano de desacelerar e repensar muitas coisas, ano de mudar de ideia do que tinha convicção há tanto tempo. Ano de questionar, ano de ser questionada, ano de confrontar e ano de ser confrontada. Obrigada, Senhor, pelos desafios, o caminho e por, no final de tudo, me fazer olhar para Ti e perceber que tenho tudo o que preciso. Que venha um 2023 cheio de novos aprendizados. Então eu coloquei isso justamente, falando um pouquinho da minha dor de 2022, porque foi um ano muito difícil. Em 2022 teve um dia, era uma semana antes de nós fazermos o evento de adoração, o culto de adoração, e aí a gente teve os devocionais todos os dias. E uma semana antes uma pessoa chegou em mim no culto e ela falou: olha, eu senti de orar por você. Eu senti de orar por você, uma amiga assim que inclusive eu carrego esse momento com muito carinho, porque foi essencial. Ela falou: eu senti de orar por você, tá tudo bem? Na hora eu olhei assim, eu falei: tá tudo bem, não aconteceu nada, não tô triste, tá tudo ótimo, né? E no momento, nem eu, nem a pessoa entendeu, enfim, passou. Mas aquele mesmo dia aconteceu um evento, e aconteceu 2 vezes, alguns eventos, que me machucaram muito. Eu não vou entrar em detalhes porque são coisas muito pessoais e que no final das contas, já foram resolvidas e enfim. Mas assim, eu fiquei muito mal. Pensa numa pessoa assim que ficou muito mal. E a questão mesmo nem é envolvendo as pessoas, mas a questão foi com Deus mesmo. Eu falei: Senhor, eu tenho servido ao Senhor com tanto zelo, eu tenho buscado a Sua presença, tem tanta coisa que eu quero pra minha vida que o Senhor oferece, e eu tenho sentido que eu não recebo, sabe? É injusto isso. Eu falava muito pro Senhor e foi um tempo que eu fui muito sincera com Deus. Eu falei: Senhor, eu não acho que isso tá certo, eu tô sofrendo, eu tô mal, eu não tô bem. E eu fui realmente adoecendo nesse processo, porque eu sofri muito, assim, internamente. Aquilo me abalou muito. E passado alguns dias, logo após, que essa amiga chegou e falou que estava orando por mim, eu tive então a minha primeira crise de ansiedade. Passou mais alguns dias, eu tive a minha segunda crise de ansiedade. E algumas coisas se tornaram gatilhos para essas crises. Dentre esses gatilhos, um deles foi o podcast. E é por conta disso que eu precisei parar. Eu precisei dar um tempo, eu precisei respirar, eu precisei me fortalecer, me restaurar para então retomar. Eu precisei de um tempo de trabalhar mesmo interno do Senhor na minha vida. E foi muito difícil. Eu realmente, como eu tô falando aqui pra vocês, eu adoeci. E depois disso passou algum tempo. Eu procurei a ajuda de uma amiga muito próxima a mim pra chorar, pra desabafar.
né? Ela me ajudou muito. Eu precisei ir ao psiquiatra. Eu fui ao psiquiatra, comecei um tratamento com medicação, mas eu não consegui fazer o tratamento porque me deu gastrite medicamentosa e aí eu tive que parar com a medicação. E aí foi um tempo que eu respirei, eu falei: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso voltar, sabe? Eu preciso muito, muito, muito ficar bem. E eu orava muito em cima daquele versículo que a paz que excede todo o entendimento, sabe? Eu falava muito: Senhor, é uma paz que eu quero sentir, que eu não preciso entender. Senhor, traz essa paz pra mim, sabe? E eu falava muito pro Senhor isso. E foi um tempo que o Senhor me mostrou muito o quanto eu sou amada, o quanto Ele me ama, o quanto Ele quer o meu bem, sabe? Então foi um tempo que eu cresci muito. E no final das contas eu falava pro Senhor: Senhor, eu quero a sua presença. Eu não quero receber nada que o Senhor possa me oferecer, eu quero a sua presença. Então foi um tempo assim que eu aprendi muito, eu cresci muito. Eu entendo hoje que foi um tempo muito necessário, porque eu cresci muito nesse tempo. E hoje eu entendo que eu não cresceria tanto quanto eu cresci nesse tempo que eu passei. E como eu falei, eu precisei muito desse tempo afastada, né? Buscando a presença do Senhor. Em casa eu estava muito bem com meu marido e tudo, mas tinha realmente alguns gatilhos que eu precisava tomar muito cuidado e o podcast era um deles, por isso que eu precisei mesmo parar. Agora em janeiro eu tive alta, graças a Deus, e sem precisar tomar medicação, porque como eu falei, eu não consegui tomar medicação, preferi nem buscar outras alternativas de medicações, né, enfim. Mas graças a Deus o médico me deu alta sem precisar tomar medicação. Eu me aproximei muito de Deus para buscar, né, voltar. As coisas foram realmente resolvidas com as pessoas. E assim, nesses últimos tempos agora, nessa semana passada principalmente, eu tenho sentido muito de Deus assim: acabou esse ciclo. Finalizou esse processo que o Senhor precisava trabalhar na minha vida. Foi muito difícil, mas ele acabou. E ontem eu estava no culto e essa era a palavra que ficou muito marcada assim no meu coração, que o Senhor ficava repetindo constantemente: acabou, acabou, acabou. E eu senti que um novo tempo se iniciou, sabe? E o Senhor, Ele tem me chamado muito para retomar, a servi-lo, a cumprir o meu chamado, né? Então é por conta disso que agora eu me sinto realmente preparada para voltar. E eu acredito que é no tempo certo. As coisas com Deus são lentas, porque Ele quer nos ensinar não de uma forma rasa, Ele quer nos ensinar de uma forma profunda. Elas são lentas, mas elas são completas. E é uma das coisas que eu tenho aprendido muito com o Senhor. Por mais que doa, vale a pena continuar. E era uma das coisas que eu falava muito pro Senhor. Duas coisas vinham muito na minha mente. Uma coisa era: o Senhor colocou alguém para orar por mim quando tudo isso começou. E eu me lembrava muito de Pedro, num momento desafiador, onde ele nega Jesus, né? Mas o Senhor fala pra ele: eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você. E outra coisa que eu falava muito pra Deus, eu falava: Senhor, eu não tenho pra onde ir. Eu posso largar a mão de tudo, às vezes essa é a minha vontade. Eu era muito sincera com o Senhor, eu realmente falava assim, e eu entendo que o Senhor me acolheu muito. Ele acolheu muito a minha dor nesse tempo. E eu falava muito pra ele assim: Senhor, eu não tenho pra onde ir. E eu lembrava muito de: pra onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, como eu disse, um ciclo necessário finalizou e um novo ciclo se inicia. Eu sinto agora. Eu estava conversando com meu marido ontem, eu não me sinto culpada de ter parado. Eu precisava parar.
e agora eu me sinto pronta para retomar. E eu não quero criar um compromisso aqui de que toda semana, tal dia, tal horário eu vou gravar. Eu quero que realmente seja um tempo leve aqui, tanto para mim quanto para você, pra gente conversar, pra gente compartilhar algumas coisas que o Senhor tem realmente ministrado no meu coração. E eu quero ouvir um pouquinho de você também, coisas que o Senhor tem feito com você. Então, sempre que você puder, coloque nos comentários aquilo que o Senhor tem trabalhado na sua vida, que às vezes é difícil, mas que é tão necessário. Então, pessoal, é isso. Semana que vem, se der, eu volto, tá bom? Então, até mais. Tchau!